Olá, bom dia a todos. Meu nome é Renato, fazendo um vídeo um pouquinho mais descontraído aí. Eu sou formado em independência química, em abordagem familiar, coach aí em inteligência emocional, socorristas. E a gente poder estar falando aí um pouquinho sobre o assunto aí da dependência química. Hoje o assunto em específico novamente será aí sobre o alcoolismo, o porquê do alcoolismo em si. Nós temos um problema em diversas situações onde o adicto em tratamento, ele acredita por muitas vezes que ele pode estar aí parando de fazer o uso da substância, mas continuando a fazer o consumo da bebida alcoólica. Então a intenção do vídeo é a gente poder quebrar um pouco desse estigma do dependente químico, do adicto, do paciente, e trazer as informações também às famílias. O alcoolismo ele é uma das doenças mais graves que se existe. Temos aí desde o início da história do homem, casos e relatos históricos e bíblicos falando sobre o alcoolismo. Em meados aí dos anos 30 houve aí um grande ênfase ao alcoolismo em meio à guerra, e em meados de 1935 se surgiu o primeiro grupo de abordagem direta ao alcoolismo, que é um grupo anônimo, que é o grupo de alcoólicos anônimos, e dali se deixou claro a necessidade de um tratamento ao alcoolismo. Em 1964, o consumo abusivo do álcool ele foi considerado, e hoje, até os dias de hoje, como uma dependência química. Ele é constituído como um problema de saúde, onde pode vir gerar saúdes mentais e transtornos. Então ele já é constituído desde essa época. Então, para a gente poder desmistificar, o adicto entende que devido ao álcool ser lícito, ele não é uma droga, e isso não é real. Ele é uma das drogas mais prejudiciais que existem, e é uma das mais difíceis de serem combatidas. Por quê? Porque ela é uma droga lícita, é uma droga vendida de uma forma lícita, de uma forma regular, mesmo tendo vários critérios aí que apenas quem é maior de idade possa estar fazendo a compra da bebida alcoólica. Não é um fato que acontece. Hoje você tem aí dezenas de pessoas comprando e consumindo e não atingem a maioridade para isso. Por que é um dos tratamentos mais difíceis de ser considerados os mais difíceis? Porque a bebida alcoólica ela muitas vezes está presente no âmbito familiar, dentro das casas, dentro das comemorações festivas, aniversários, festas de finais de ano, todo o envolvimento festivo, ela está envolvida. Então, além dela ser uma droga lícita, ela não está envolvida somente na questão da pessoa que vai comprar. Ela tá envolvida de uma forma social, uma forma cultural dentro das pessoas, e dentro dos países, especificamente hoje do Brasil. Então, o que se acontece? Existem muitos adictos que acreditam que possam estar consumindo a bebida sem álcool, e então que não vai ter problema. Então a gente vai quebrar esse mito também. A dependência química ela não se importa com teor alcoólico ou teor de substância química. O nosso organismo ele não tem essa diferença, ele não diferencia. A gente é a base de emoções e sensações. Então tudo aquilo que vai alterar o meu humor de uma forma ou de outra, ele vai ser prejudicial a longo prazo ou a curto prazo. A dependência química voltada para o alcoolismo, a grande ilusão é assim: você vai e você é um consumidor de alguma determinada substância aí. Você para de fazer o consumo dessa substância e você começa a ingerir a bebida sem álcool. E aí o que acontece? A sua memória fórica, as suas lembranças, tudo que é despertado, os ambientes que você volta a frequentar, a forma que você volta de se relacionar e conviver ao torno dessa substância, vai me proporcionar o quê? Lembranças, sensações e emoções vindas lá de trás, muitas vezes guardadas no meu subconsciente, da época a qual eu fazia o consumo da substância. Com uma diferença: eu não tenho o efeito dessa substância porque naquele exato momento ela não possui ali as coisas necessárias para me trazer o efeito da substância. Ela não possui o álcool, não é nenhum químico, é apenas ela sem o álcool ali. Mas aí o que acontece? Com o passar do tempo,
a tendência é que eu volte a consumir. Por quê? Porque eu estou atrás do efeito, estamos atrás da sensação, né? Está atrás do prazer. E aquela substância não vai causar prazer. Vai causar o prazer momentâneo, mas não o prazer que nós estamos, que o adicto está à procura, né? Eu falo muitas vezes nós, porque eu sou um adicto, né? Graças a Deus aí vou completar aí 11 anos de sobriedade, então eu me enquadro dentro dessas colocações. Por isso que eu tenho que hoje tomar o maior cuidado possível com a minha vida, né? Não só o fato de não usar, mas comportamentos, situações, ambientes, assuntos, tudo aquilo que envolve hoje os critérios da minha personalidade, a qual eu venho modificando a cada dia. Então a gente tem esse grande ênfase. Quais são os sintomas principais, né, mais notados do dependente alcoólico, né? É o abuso de substância, o aumento da tolerância dessa substância, a mudança de humor, a irritabilidade, muitas vezes tremedeiras, né, picos de euforia e picos de tristeza, né? É muito parecido com as drogas ilícitas. Porém, por ser uma droga lícita, ele não é visto. As pessoas deixam de escanteio, né? Não dão tanta importância a isso, né? Hoje nós temos uma faixa etária das internações dentro do Brasil para tratamento de alcoolismo e de dependência química, só para assim ver como é tão grave. Mais de 20% dessas internações são de menores, né? E o primeiro consumo desses menores, o primeiro contato que eles tiveram com algum tipo de substância é cigarro e álcool, né? Esses menores de idade, as crianças, o primeiro consumo delas não é com crack, não é com cocaína, né? O primeiro consumo muitas vezes veio através do cigarro e do álcool. Por isso que é uma situação muito complicada de se lidar, de se tratar, né? Porque, como eu falei no início do vídeo, ela é algo que envolve não somente a questão da dependência, mas ela também é uma questão de cultura. Então é algo muito difícil de se retirar hoje da sociedade. Hoje a gente tem diversas coisas que o governo veio tentando fazer, diminuindo o uso, propagandas, evitando as propagandas na TV, evitando diversas coisas, e elas não têm uma funcionalidade. Elas servem, elas ajudam, elas minimizam, mas em um potencial muito pequeno. Então, o que é mais sugerido? Começar a se analisar essas situações desde o início dela, sabe? A orientação às crianças, a orientação ao adolescente, né? Quando se notar o mínimo possível ali que alguma coisa está acontecendo, já está intervindo antes. O quanto mais cedo se intervir na questão do abuso do álcool, né, e de outras substâncias, maior é a possibilidade de ênfase dos tratamentos, né? Aumenta-se o ênfase muito quando você aborda esse assunto desde o início, quando ele não se toma uma longa, né, data de consumo, né? Quanto maior tempo dentro da dependência, maior é a dificuldade de saída mesmo, né? Então, para a gente poder quebrar um pouco essa mistificação, né, passar exatamente o que é, porque muitas pessoas não levam tão a sério essa questão. Elas ainda entendem, por muitas vezes, que a pessoa só está tomando uma cerveja, que ela só está bebendo, sabe? Que é no comum, ela está numa festa. Por que ela não pode tomar uma cerveja, né? Então, a gente precisa levar a sério. Existem estudos hoje que podem falar a respeito do alcoolismo, até mesmo vindo como genética, né? São estudos que não estão terminados, mas são estudos que já apontam, né, a grande possibilidade de uma criança onde o pai e a mãe façam o consumo do álcool e ela vir lá na frente conhecer a substância, ela também despertar uma predisposição existente, né? Então existem estudos a esse respeito. Então o cuidado ele tem que ser extremo, né? Precisa se tomar cuidado, né? Não só com aqueles que já possuem a doença, que já desenvolveram, como também com as crianças que ainda não as desenvolveram, que ainda estão tendo seus primeiros contatos, né? Então prestar muita atenção, entender os sintomas, ver aquilo que está acontecendo, o que não está acontecendo, né? Existe hoje várias coisas na internet, vários profissionais buscando ajudar, né? Promovendo vídeos informativos, né? Tratamentos, para a gente poder estar tentando atingir o máximo de pessoas possíveis, né? E a gente entenda, né, o quão grave é esse problema, né?
A dependência química, muitas vezes ela é vista só no usuário de cocaína, de crack, de droga sintética, e muitas vezes o dependente alcoólico se demora muito tempo, né? E quando vai se dar em conta que está acontecendo alguma coisa, né, já é um momento onde a faixa etária de idade dele já está bem longa, então se torna mais difícil o tratamento, porque ali vem enraizado série de culturas, uma série de crenças, uma série de coisas que ao decorrer dos anos ele veio trazendo como verdade para si próprio. Então se torna muito mais difícil, né, do que se fazer esse tratamento inicialmente ali. Então que a gente possa aí estar buscando essas orientações, buscando entender um pouco mais, né, sobre desculpa, sobre esse princípio que é o alcoolismo, né? Já aproveitando, né, poder falar da página, poder falar lá aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam, né, cliquem lá nas notificações do sininho, né, curtam nossas redes sociais, nos sigam, né, para mais informações, para mais vídeos aí informativos a respeito das substâncias químicas, né? Esse vídeo foi específico, falar um pouquinho sobre o álcool. Próximo vídeo vamos estar falando aí um pouquinho sobre o tratamento do alcoolismo e a dependência química, né? Vamos estar dividindo em fases, vamos falar sobre o tratamento do menor, o tratamento feminino, o tratamento masculino, né? Vamos especificar o tratamento às substâncias, né? O pós-tratamento, as casas de apoio social pós o tratamento, as residências terapêuticas, que é um outro meio de tratamento, para a gente poder estar aí amplificando, né, o conhecimento das famílias, das pessoas que buscam aí por esses atendimentos, né, para a gente poder estar aumentando o leque de informações, né. Infelizmente a dependência química ela não é levada a sério ao ponto que ela deveria ser levada, né. Hoje os atendimentos que nós temos em relação à dependência química vindo pelo próprio governo federal, eles não suprem todas as necessidades, eles ajudam, suprem algumas necessidades, mas não todas, né? Ele não chega a ser 100% eficaz, ele tem ali a sua eficácia, mas em determinadas dependências e determinadas situações já não existe essa eficácia, né? Hoje, infelizmente, né, nós somos o país, né, nós estamos entre os 5 países mais consumidores de álcool do mundo e somos o país mais consumidor de crack, crack, a cocaína, né, dentro do mundo, um dos países mais consumidores da maconha. Então, assim, é uma situação muito séria, é algo muito grave, né, que precisa ser olhado com mais carinho, com outros olhos, né, que precisa ser levado mais a ênfase isso, né, onde precisa ter os profissionais quanto mais especializados melhores, né, voltados diretamente a essa área aí, para que a gente possa aí estar tendo um ênfase maior dentro dos tratamentos, né, um encaminhamento maior aí aos grupos de apoio durante ou até antes de um tratamento, porque nem todos os casos vão ser levados a internações, muitos desses casos possam ser resolvidos dentro dos grupos de autoajuda, quando o paciente ainda tem condições psíquicas de frequentar um grupo de autoajuda sem necessitar de uma internação anterior, né? Que para mim ainda é uma das melhores bases que tem, né? As programações, né? Mas para isso o paciente precisa se dispor, ele precisa querer, ele precisa se dar o direito a isso. E por muitas vezes o que vemos é situações nas quais o paciente não consegue tomar essa decisão por si própria, né? Que é onde nós, né, fazemos aí o encaminhamento a internações, indicamos clínicas, indicamos tratamentos, né, clínicas sérias que são regulamentadas, que trabalham de acordo à lei, né, clínicas para menor trabalhando de acordo ao ECRA, ao Ministério Público, à Vigilância Sanitária, casas de repouso que fazem um atendimento ao idoso, que trabalham ali de acordo com o Estatuto do Idoso, com todos os seus recursos, os centros psicoterapêuticos que trabalham de acordo, fazendo ali toda a sua reverência ao Ministério Público e todas as questões ali que fazem de forma burocrática e necessária, né, dando o atendimento psiquiátrico, psicológico, terapêutico, onde esses pacientes consigam ter aí uma chance maior de se manter em sobriedade, em fazer o pós-tratamento, em manter-se limpo, em buscar cada dia mais o ênfase da recuperação e estar bem dentro dele. Tá? Eu agradeço aí a todos, né? Não se esqueçam de ativar o sininho, de seguir lá a página, de se inscrever no canal, né? Ativar o sininho aí para mais notificações e um bom dia a todos.